Após anúncio do pacote para supostamente conter a alta dos alimentos, o governo está querendo passar para a população brasileira que a medida anunciada no último dia 6 de março de 2025 busca aumentar a competitividade no mercado interno. A estratégia, que passa pela redução a zero de tarifas de importação sobre produtos como carne, hoje taxada em 10,8%, café 9%, açúcar 14% e milho 7,2%, abre espaço para que produtores brasileiros tenham concorrência direta de itens importados. Ou seja, com mais oferta, os preços tendem a cair, inclusive dos produtos nacionais pressionados pela concorrência. Genial, não é mesmo? Só que não. Nada disso vai dar certo. E as equipes de grãos e pecuária aqui da Rural Business vão explicar com alguns exemplos o porquê. Na avaliação da Rural Business, grande parte dos alimentos listados tem preços dolarizados e seguem cotações do mercado internacional, e que reduz a margem para conseguir produtos significativamente mais baratos no exterior. Vamos avaliar o atual cenário do mercado do café, por exemplo, que está com os preços nas alturas no mercado internacional devido à quebra da safra no Vietnã, que é o segundo maior produtor do mundo. Pode até zerar a tarifa, como deseja o governo, que, se o café for realmente importado, vai, na verdade, chegar caro para o consumidor brasileiro. O mesmo problema acontece com a carne bovina, já que não existe produto barato sendo produzido por outros países. E o quadro global é de produção abaixo das necessidades de demanda. Vamos olhar agora a possibilidade, por exemplo, do governo decidir trazer produtos do vizinho Uruguai. Os principais destinos das exportações do Uruguai em fevereiro foram Brasil, China e União Europeia. O Brasil foi responsável por 18% do total das exportações uruguaias, com vendas que totalizaram 164 milhões de dólares. Mas os principais produtos exportados aqui para o Brasil foram veículos, que geraram uma receita de 22 milhões de dólares. Os produtos lácteos ficaram em segundo lugar, com 21 milhões. Ou seja, fora da lista genial do plano do governo brasileiro para baixar o preço dos alimentos. Olha, tenha certeza que as importações de leite do Uruguai e da Argentina vão continuar a todo vapor. E você sabe bem que estamos nos últimos anos com importações de lácteos historicamente altas, sem redução nos preços pagos pelo leite e derivados nas gôndolas dos supermercados. Agora, que tal falar com os hermanos argentinos e trazer muita carne bovina de lá? Afinal, os preços estão baratos no mercado argentino, certo? Claro que não. E como se diz por aí, vai dar ruim também. A pecuária de corte argentina vive uma explosão nos preços pagos pelo gado gordo devido à escassez de oferta, após anos de uma política socialista burra proibindo as exportações de carne bovina para aumentar o abastecimento doméstico. Essa burrice, na prática, imposta pelo governo anterior, só fez o valor do gado gordo aumentar, levando a carne bovina argentina a seguir o mesmo caminho, explodir de preço. No primeiro bimestre deste ano, o preço do gado gordo não parou de subir na vizinha Argentina, fruto de escassez de animais no campo, graças aí às políticas do passado e que refletem ainda hoje, depois de anos do produtor reduzindo seus investimentos. Veja que no mercado de Cañuelas, o preço médio dos chamados novilitos atingiu mais um recorde histórico entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano, registrando alta anual de 63%, com o quilo negociado a uma média de 2.886 pesos. As vaquilhonas registraram ganhos de 64%, com média de 2.680 pesos o quilo, tudo fruto de um novo enxugamento da produção de gado gordo no país. O governo do Brasil diz que com essas medidas vai reduzir os preços dos alimentos no país. E pior, que a medida anunciada ontem é apenas a primeira etapa de outras ações que ainda virão. E o que será que vem por aí, hein? A burrice
dos recentes governos socialistas argentinos que proibiram as exportações? Será? Olha, a equipe Rural Business alerta que para colocar alimento mais barato na mesa do brasileiro, é preciso gerar ambiente propício para o aumento da produção interna e não como o atual governo faz, anunciando, por exemplo, o Plano Safra, que na prática, hoje, esse dinheiro não chega ao produtor como deveria. E para piorar, o governo anunciou recentemente o travamento dos recursos. A verdade, meu amigo, é que o produtor brasileiro hoje não tem acesso ao dinheiro para aumentar a produção. Não tem dinheiro com juros interessantes para comprar, por exemplo, máquinas agrícolas. Não existe mais no Brasil o Moderfrota ou qualquer outra linha de investimento que não seja com juros pesados. Se o produtor quiser aumentar a produção, tem que buscar dinheiro nos chamados recursos livres, porque os recursos controlados não existem. E o que são os recursos livres? É o dinheiro de mercado com juros na estratosfera. É o juro comercial que está aí nos bancos para qualquer brasileiro. Já os recursos controlados são aqueles que têm os juros definidos pelo Plano Safra. Para ter recursos controlados, precisa ter dinheiro do governo para fazer a equalização. Ou seja, o governo atual não quer ver a produção de alimentos aumentar no Brasil. Os recursos controlados hoje são mais ou menos 1/4 do valor anunciado no Plano Safra. Ou seja, 25% do valor que foi anunciado seria, na verdade, o Plano Safra. O restante, os 75%, são recursos livres. Então, isso não é Plano Safra. Estamos diante de mais uma propaganda enganosa. A verdade é que todo o dinheiro anunciado pelo Plano Safra não vai chegar ao produtor. E se ele quiser aumentar sua produção, vai ter que pegar dinheiro, por exemplo, nos bancos privados com juros nas alturas. Será que este governo está mesmo preocupado em colocar comida mais barata no prato do brasileiro? O que você acha de investir num negócio a céu aberto, ou seja, sem telhado, como é a agricultura e a pecuária, colocar milhões de reais em risco e não ter dinheiro com subsídio básico para investir na produção? Você colocaria o seu dinheiro suado nisso? Na prática, hoje no Brasil, o que o produtor tem mesmo à disposição em termos de recursos é juro pesado para pagar, caso queira de fato investir na produção de alimentos. A fatia de recursos livres, ou seja, os recursos para serem tomados pelo produtor com juros altos, só aumenta. Quando você ouvir anúncio de Plano Safra, já sabe, esses tais recursos estão, na verdade, nos bancos privados. A agricultura brasileira hoje é financiada pelos meios privados e com juros de agiota, como qualquer cidadão brasileiro sabe muito bem. Quando você quer achar aí que o produtor brasileiro tem dinheiro barato para plantar, pense na realidade do produtor do Rio Grande do Sul, por exemplo, que vem tendo perdas sistêmicas nas safras dos últimos anos. Só para você ter uma ideia, entre os anos de 2020 e 2025, apenas 2021 teve uma boa safra. É, exatamente isso. Em 6 safras, os produtores gaúchos tiveram perdas em 5. Meu amigo, quando o assunto são as terras agrícolas, tem muita gente hoje no Brasil a favor do cenário do quanto pior, melhor. Afinal, eles, na verdade, têm como maior objetivo comprar essas terras o mais barato possível. E como acabou de ver, a janela para cumprir essa missão está escancarada.